Eduardo era um velho coveiro que trabalhou durante toda a sua vida em um pequeno cemitério na cidade de São Sebastião em 1985. Sua casa ficava bem no centro do cemitério e, como ele convivia com os mortos diariamente, nunca teve medo de assombrações, sequer acreditava em fantasmas. Porém, uma noite ele estava caminhando pelo cemitério como de costume, pois muitos jovens costumavam se reunir lá durante a noite, bebiam e faziam a maior bagunça. Mas esta noite estava tranquila. Era noite de lua cheia e ele quase não precisava usar sua lanterna para iluminar o local. Após caminhar por todo o cemitério, ele voltou para sua casa. Eduardo sempre foi um homem solitário e morava sozinho. Deitou em sua cama, mas pouco tempo depois ouviu alguém bater em sua porta. Quando ele abriu, para seu espanto, não havia ninguém. Neste momento ele achou que poderia ser alguma brincadeira de um dos jovens que frequentava o cemitério e não deu muita importância. Fechou a porta e foi para seu quarto. Quando olhou pela janela, ele viu um velho senhor sentado em uma das sepulturas. Rapidamente ele correu em direção a ele, mas de fora da casa não podia mais ver ninguém. Ao aproximar-se do túmulo, verificou que havia a foto de um homem velho, parecia ser o mesmo que havia visto pela janela. Então ele pensou que poderia ser sua imaginação. Quando virou de costas para o túmulo para voltar para casa, deu de frente com o velho homem, o mesmo da foto. Ele ficou amedrontado e começou a rezar, pedindo para que o homem fosse embora. Mas o velho senhor insistiu em bloquear sua passagem e lhe disse que aqueles garotos haviam feito algo terrível em sua sepultura. Disse que não tinham respeitado seu descanso e que todos morreriam um por um, pois o que eles tinham feito era imperdoável. Após dizer tudo isso, ele simplesmente desapareceu. Eduardo correu até sua casa e trancou a porta. Não conseguiu dormir durante toda a noite. No dia seguinte, um carro funerário entrou no cemitério e foi direto até a capela onde eram realizados os funerais. Os funcionários preparavam o velório e, quando ele entrou na capela, ficou espantado ao ver que o corpo que estava ali era de um dos jovens que frequentava o cemitério. Aos poucos, parentes e amigos do jovem chegavam para o funeral. Os outros dois jovens que costumavam frequentar o cemitério, outro garoto e uma garota, também chegaram pouco tempo depois. Foi então que Eduardo se dirigiu até eles e perguntou o que eles haviam feito no túmulo do velho senhor. Os jovens ficaram espantados com a pergunta do coveiro e se recusaram a responder. Eduardo insistiu, disse ainda que eles corriam grande perigo e lhes contou o que havia ocorrido no cemitério na noite anterior. Os jovens ficaram atormentados após ouvirem o relato do coveiro e correram para fora do cemitério, não esperaram sequer o enterro do amigo deles. Foi então que todos foram até o apartamento de Ana, pois seus pais estavam viajando. Logo ela revelou que havia subtraído um vaso de flores, já Pedro revelou que havia pegado a foto de uma mulher de uma das sepulturas. Em seguida, Lucas revelou uma sacola de pano. Quando os jovens viram o que estava dentro dela, ficaram atormentados, pois Lucas retirou um crânio de seu interior. Neste momento, Ana e Pedro ficaram furiosos com Lucas e imploraram para que ele devolvesse o crânio para sua respectiva sepultura. Ele logo concordou, bem como todos eles decidiram devolver os objetos ao cemitério, porém devolveriam durante a noite para que ninguém pudesse ver o que eles haviam feito. Ao conversarem, descobriram ainda que os objetos eram de duas sepulturas que estavam lado a lado. A fotografia era da esposa do velho senhor que assombrava o cemitério, o mesmo relatado pelo coveiro. O crânio era do esposo e as flores eram de ambos os túmulos. Alguns minutos depois, o telefone do apartamento de Ana tocou. Ela escutou a voz de uma mulher que perguntou se ela gostava de flores. Em seguida, perguntou se o seu amigo Pedro gostava de fotografias. Logo após, o telefone ficou mudo. Os jovens pensaram que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira de alguém que poderia ter visto o que eles fizeram, mas ao mesmo tempo ficaram assustados ao imaginar que poderia ser a mulher da foto que estava sepultada no cemitério. Todos foram para suas casas. No dia seguinte, logo pela manhã, Ana recebeu uma ligação de Pedro que lhe contou que Lucas havia sido encontrado enforcado pela sua mãe durante a madrugada em seu quarto. Os dois foram diretamente acompanhar o funeral de seu amigo.
Ambos estavam inconformados e se questionavam o porquê Lucas havia tirado a própria vida. Neste momento, o coveiro aproximou-se, conversou com eles, e os dois saíram completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias, e Ana não havia mais conversado com Pedro. Uma certa madrugada, Ana ouviu o barulho de sirenes. Olhou pela janela e observou diversas ambulâncias e carros de polícia no prédio de Pedro, que era em frente ao seu. Logo em seguida, ela trocou de roupa e conseguiu entrar no prédio de Pedro durante toda aquela confusão. Ao aproximar-se dos paramédicos, ela se assustou ao ver que era o corpo de Pedro que estava caído no local. Ele havia se jogado do 15º andar do edifício. Ele estava irreconhecível, pois sua cabeça explodiu ao chocar-se contra o solo, e haviam miolos por toda a parte. Ana voltou muito triste e assustada para o seu apartamento. Não conseguiu dormir durante a noite toda e não teve coragem de ir ao funeral de seu amigo, mas decidiu procurar pelo coveiro. Ela não tinha outra alternativa e teria que contar o que eles haviam feito naquela noite, pois ela sabia que seria a próxima e talvez Eduardo seria o único que poderia ajudar. O coveiro perguntou onde estavam os objetos portados do cemitério. Ana respondeu que eles estavam em um quarto no piso térreo de seu prédio, onde alguns moradores usavam de depósito para guardar objetos. Ele disse para que ela os pegasse imediatamente e que retornasse ao cemitério. Ana correu ao seu prédio, colocou os objetos em uma sacola e retornou ao cemitério. Lá, acompanhada do coveiro, eles caminharam em direção às sepulturas. Ele colocou o crânio dentro do caixão do velho homem que estava violado. Em seguida, colou a fotografia no túmulo da esposa do velho e colocou o vaso com as flores já secas entre ambas as sepulturas, porém colocou também outro vaso com flores novas entre os túmulos. Neste momento, o coveiro acendeu 2 velas e pediu para que Ana rezasse com ele em pedido de perdão. Ao terminar a oração emocionada, Ana pediu perdão em voz alta. Em seguida, uma forte brisa passou pelos dois, porém as velas continuaram acesas, e Eduardo disse que provavelmente eles teriam aceitado o pedido de perdão de Ana. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos no cemitério. Eduardo acompanhava todos e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era de Ana. Algum tempo depois, ele recebeu a notícia de que ela estava viva e bem. Muitos anos se passaram do ocorrido. Ana continua viva, mas o coveiro não costuma mais fazer suas rondas noturnas no cemitério, pois sempre que caminhou no local durante a noite e olhou pela janela, ele avistou os 2 jovens mortos que estão condenados a vagar pelo cemitério entre o mundo dos vivos e dos mortos.